muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do TVU Notícias ao vivo, trazendo as principais informações para você. Confira agora os destaques de hoje, terça-feira, dia 20 de agosto. População em situação de rua de Natal e Parnamirim participam da ação social promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho e Justiça Federal. Rio Grande do Norte registra queda de 17% de assassinatos em crianças e adolescentes. Confiram a entrevista especial com o Procurador-Geral do Trabalho, José Lima de Ramos, sobre a sede eleitoral nas eleições de 2024 e ainda as recomendações temporárias para países que enfrentam o surto de Mpox e também a campanha do Instituto Metrópole Digital para arrecadar lixo eletrônico. Agora são 6h30, o TVU Notícias está no ar. A população em situação de rua de Natal e Parnamirim teve acesso a serviços gratuitos no mutirão. Um dia de ação promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho e a Justiça Federal aqui no RN. Quem traz os detalhes é o repórter Frankley Diniz. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e a Justiça Federal do Rio Grande do Norte promoveram nesta segunda mais uma edição do mutirão Pop Rua Ajude, um evento dedicado integralmente ao atendimento e prestação de serviços às pessoas em situação de rua de Natal e Parnamirim. Eu vim fazer meu título, que eu preciso, e gosto de voltar. E hoje, voltar é muito importante, porque daqui para frente, quem não voltar ou justificar, eu prefiro voltar, porque daqui para frente eu não quero me prejudicar a minha pessoa. Em conta bancária, se precisar de algum serviço de justiça. Esse é o primeiro serviço que o senhor vem aqui no estande do TRE. Depois daqui, o senhor pretende fazer mais o que por aqui hoje? Depois daqui, eu vou ali na saúde, e depois procurar outro negócio, ver se tem alguma oportunidade de trabalho. Foram oferecidos diversos serviços para a população em situação de rua, dentre eles emissão e regularização de documentos, assistência jurídica, requerimentos de benefícios, acompanhamento de processos judiciais, alimentação, corte de cabelo e apresentações culturais. O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, da 21ª Região, Eduardo Serrano, destaca que são vários os serviços nesta ação. É um evento que acolhe as pessoas em dificuldade de rua. E o que para mim é a cereja do bolo é que esse ano nós conseguimos diversos postos de emprego para essas pessoas que estão em vulnerabilidade, para que elas, em sendo escutadas pelos RH dessas empresas, possam até saírem daqui hoje empregadas. Então, para mim, isso é a cereja do bolo. Além da ação Pop Rua Ajude, o desembargador destaca também o programa Parceiros da Inclusão. Esse programa é uma política do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e os tribunais replicam nos seus estados. Essa é a segunda edição, que vai ter um sucesso já mostrando-se aí, maior do que a do ano passado. Então esse é um movimento de uma satisfação imensa. Só do nosso tribunal nós temos 60 voluntários, entre juízes, servidores, servidoras. É um envolvimento grande de toda a justiça. A estimativa é que 700 pessoas em situação de rua procurem atendimento hoje. Essa é a segunda edição do Pop Rua Ajude. Segundo o coordenador do Pop Rua Ajude, no ano passado houve a circulação de 700 pessoas por dia. A estimativa é que nesse ano o número seja maior. Isso, nós temos uma ação permanente, é basicamente uma unidade judicial que nós temos voltada exclusivamente ao atendimento dessa população, dos direitos que porventura precisem postular na Justiça Federal. E desde o ano passado, quando nós iniciamos a promoção dos mutirões, nós tínhamos o objetivo justamente de esclarecer as pessoas que esse serviço existe. Então, para a gente é importante o mutirão como forma de prospecção de direitos que estão invisibilizados na população em situação de rua e que podem ser tutelados por nós, mesmo depois do mutirão.
são vários os serviços oferecidos para essa população, entre elas o eixo documental. Os serviços são ofertados em 5 eixos. Um eixo documental, um eixo que a gente chama de acesso à justiça, para pessoas que tenham realmente problemas jurídicos em geral, um eixo de bem-estar, né, que vai envolver a tenda infantil, também as atrações culturais, um eixo de benefícios em geral, que é um eixo mais voltado a quem precisa de alguma providência da assistência social, como também um eixo de trabalho. Hoje está sendo lançado aqui um programa chamado Parceiros da Inclusão. Algumas empresas já concordaram em disponibilizarem vagas para que a gente, dentre as pessoas que comparecerem aqui, possa, com o apoio das secretarias municipal e estadual, realizar uma análise curricular para que a gente tenha aqui algumas pessoas saiam empregadas no dia de hoje. O seu Carlos Alberto também procurou atendimento nessa ação realizada. Estou vindo e está sendo legal, né? Porque a situação está meio difícil para quem está sem dinheiro, tem que vir aproveitar um evento desse assim, né? Que a gente faz tudo que está precisando, beleza. Aí o senhor está cortando aqui o cabelo, o que o senhor pretende fazer mais aqui, depois de cortar o cabelo? Depois do corte do cabelo eu vou tentar tirar o registro, que o meu roubaram, e vou ver se eu consigo tirar, que eu também não sou daqui de Natal, sou de outro estado, não sei se eu vou conseguir também tirar o registro, mas eu estou pedindo a Deus que dê certo eu tirar o registro. Segundo a juíza do trabalho, Marcela Alves, em um dos estandes é possível confeccionar currículo e até ter a possibilidade de conseguir um emprego. Então, as pessoas em situação de rua chegam aqui, são atendidas nesse estande da empregabilidade, tem a possibilidade de fazer o seu currículo na hora e já ter uma entrevista de emprego aqui no evento. Empresas que confirmaram a presença, que inclusive já estão aqui, é o Nordestão com o responsável pelo RH e a Esterbon também. Ela também destaca que a ideia é que as empresas que forem parceiras nesse programa serão reconhecidas. A empresa que efetivamente comprovar que contratou, que empregou uma pessoa em situação de rua, vai receber um selo em reconhecimento da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Antes de darmos seguimento ao programa, gostaria apenas de fazer uma pequena correção, que é no nome do Procurador-Geral do Trabalho, que é José de Lima Ramos Pereira. Fique agora com outros destaques do dia no nosso Giro TVU Notícias Mais. A Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações temporárias para países que enfrentam o surto de Mpox, doença infecciosa causada pelo vírus Mpox. A organização inicia a recomendação pedindo uma melhor coordenação da resposta à emergência por Mpox, com informação de nível local e nacional, e que tenha um maior envolvimento de organizações humanitárias, para que seja prestado apoio em áreas de refugiados e de insegurança. Seguindo a lista, a OMS solicita que tenha uma vigilância com expansão do acesso a diagnósticos precisos e acessíveis, que o país forneça apoio clínico, nutricional e psicossocial para os pacientes com Mpox. Em resposta de emergência ao surto, a organização pede que seja incorporada a vacina, com campanhas que devem incluir grupos de risco. Reforço na comunicação é outra recomendação para que se tenha prevenção com a estratégia de vacinação, mantendo sob controle a desinformação. No final, é solicitado que os países apresentem relatórios trimestrais sobre a implementação de toda a lista de recomendação e como está o cenário local de cada nação em relação ao vírus. De acordo com o Fórum Brasileiro de Saúde Pública e o Unicef, de 2021 a 2023, o estado do Rio Grande do Norte registrou 386 assassinatos de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Se comparado 2021 a 2023, é possível ver uma queda de 17%, já que 2021 tinha 141 mortes e o ano passado foi registrado 116 mortes. Os casos de óbitos de crianças e adolescentes entre 10 a 19 anos resultantes de ação policial caíram de 2021, 33 mortes, para 2022, 17 mortes, mas teve um aumento em 2023 com 21 mortes.
Já os casos de estupro subiram para 132,7% na idade de 0 a 19 anos no período de 2021 a 2023. Os dados apontam um registro de 422 estupros de crianças e adolescentes em 2021, 694 em 2022 e 982 em 2023, o que totaliza em números absolutos 2.089 casos. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde Pública CESAP, o Rio Grande do Norte registrou 860 atendimentos a vítimas de acidentes de moto no Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, na capital de Natal. Além de alarmante, o número é histórico aqui no estado. Em 2023, foram 760 acidentes contabilizados, o que marca um aumento de 13,1%. E pode ser visualizado com o aumento de veículos no estado. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do RN, em circulação, o estado tem mais de 497 mil motocicletas e motonetas, um número 10,9% maior que o último registro de 2022. Agora nós vamos falar sobre as eleições 2024. O TVU Notícias acompanha os compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Natal. Confira agora os compromissos de hoje. Carlos Eduardo, do PSD, iniciou a agenda às 6 da noite com um encontro de amigos em Lagoa Nova. O candidato cumpre a agenda também durante a noite na Cidade da Esperança, em frente à UPA, em um encontro com lideranças de um candidato a vereador. Herói Bezerra, do PRTB, começou o dia com uma mobilização nas redes sociais e à tarde se reuniu com candidatos a vereadores do partido. Agora à noite, Herói visita apoiadores no bairro de Felipe Camarão. Nando Poeta, do PSTU, gravou alguns programas hoje pela manhã em Ponta Negra e acompanhou a Assembleia dos Professores na escola Winston Churchill. Natália Bonavides, do PT, realizou uma gravação de um programa de TV hoje pela manhã e encerrou a agenda com uma caminhada na Zona Sul de Natal, em Nova Descoberta. Paulinho Freire, do União Brasil, está em Brasília e não tem agenda de campanha hoje. Rafael Mota, do Avante, iniciou esta terça-feira com gravação externa junto à equipe de marketing. Às 3 da tarde, se reuniu com o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, para apresentar o plano de governo. A agenda de Rafael encerrou às 6 da noite com uma reunião interna entre apoiadores. Ainda falando sobre as eleições, o Ministério Público do Trabalho lançou a campanha O Voto é Seu e tem a sua identidade para combater o assédio eleitoral nas eleições municipais de 2024. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Helena Mendes, que está ao vivo. Boa noite, Helena. Boa noite, Bia. Boa noite para você que nos assiste. Pois é, uma campanha muito importante que visa dar mais liberdade para o eleitor, para que ele possa votar sem pressões ou coerções por parte dos empregadores. E por isso, vamos conversar agora com o Procurador-Geral do Trabalho, o senhor doutor José de Lima, que vai nos passar mais informações sobre essa campanha tão importante. Seja bem-vindo ao TVU Notícias. Obrigado, Helena. Obrigado pela TV também, por ter feito o convite. Nós temos hoje um tema muito importante. Lançamos a campanha no Ministério Público do Trabalho sobre a questão do assédio eleitoral, que é um tema que enfrentamos em 2022. Então é importante que a sociedade entenda o que é isso, compreenda quando existe e o que fazer, qual é a reação, tanto do trabalhador e trabalhadora, também como o próprio empregador, como ele deve se comportar nas eleições. Então isso é importante divulgar. E qual é a importância, de lançar uma campanha justamente num período tão importante que vem aí as eleições municipais? Em 2022, nós tivemos uma surpresa. No primeiro turno, o que é que aconteceu? 45 denúncias em todo o Brasil. No segundo turno, nós chegamos em 2022 com 3.568 denúncias. Para você ter uma ideia, como um parâmetro, em 2018, na campanha, houve todo o período 219 denúncias. Então não tenha dúvida que houve sim um acréscimo muito grande, exponencial, do ilícito assédio eleitoral.
Nós temos que entender que essa campanha visa conscientizar, prevenir, para que não precise as instituições fazerem qualquer ato repressivo. Então, o importante é que essa prevenção funcione. Não é a questão de diminuição ou aumento de número de denúncias, mas é um espelho, um reflexo do que ocorre no dia a dia. O que pode acontecer em 2022 é sim ter um número também maior até em 2024 e 2022. Mas a gente espera realmente que com essas campanhas que a gente possa fazer, esse número diminua. O que configura um assédio eleitoral? O assédio eleitoral ele é um ilícito trabalhista, também pode ser cometido um crime, no momento em que você usa da sua capacidade de empregador ou da sua condição de gestor público para interferir no voto. O voto, segundo a Constituição Federal, ele é secreto e livre. Você não tem que falar para ninguém quem você vota. Você fala se quiser. E você não tem que misturar as coisas. Uma coisa é você ser um bom empregado, outra coisa é você não deixa de ser um bom empregado se você votar em alguém que é diferente do seu patrão. Inclusive, esse é um direito fundamental. O assédio eleitoral existe exatamente quando você busca prejudicar essa liberdade da consciência do trabalhador, que não tem nenhuma relação com o vínculo de trabalho. Da mesma situação, o órgão público, você gestor, você servidor público, pode praticar, quando pratica um ato de assédio eleitoral, você está praticando, na realidade, uma improbidade administrativa. Então, você tem que ter ciência que é um ilícito que pode ser e será investigado. Em caso de as pessoas realmente identificarem o assédio eleitoral, como elas podem fazer para denunciar? Quais são os canais de denúncia? Bom, nós temos o Ministério Público do Trabalho disponível em todos os estados, temos em grandes cidades também, as procuradorias dos municípios. Pode ir à Procuradoria, pode ir ao site da Procuradoria no mpt.mp.br e você terá, sim, todo um passo a passo fácil de fazer a denúncia, ninguém quer dificultar. Você pode ir ao TSE, na página do Tribunal Superior Eleitoral, que vai remeter diretamente ao MPT, porque nós temos hoje um acordo assinado com o TSE. Tudo isso com a ideia de que você garanta liberdade e uma democracia verdadeira no Brasil. E isso a gente tem que defender sempre. Não depende de partido ou de simpatia, é questão de democracia mesmo. E quais são as penalidades para o empregador que cometer esse tipo de assédio eleitoral? O assédio eleitoral, primeiro, só queria esclarecer, ele pode ser tanto uma exigência do empregador, como também benefícios. Por exemplo, você fazer uma reunião aqui com os empregados aqui da TV e dizer assim, olha, vocês têm que votar em determinado candidato. É um assédio eleitoral. Ou eu vou pagar vocês um 15º salário, um 14º salário para votarem. É a mesma coisa, dando benefício como também uma exigência, uma determinação. A punição é você buscar um dano moral coletivo, um dano moral individual, que será direto ao trabalhador, e sem prejuízo de você também, por exemplo, uma empresa que tem um benefício de empréstimo ou de financiamento público, essa empresa será suspensa esse financiamento. E tem outras repercussões. Então, por isso que é importante entender que o assédio eleitoral não deve ser feito pelo empregador e não termos a necessidade de buscar essas instituições que fazem a proteção do sistema de justiça. Em caso de a pessoa que cometeu o assédio eleitoral ser um servidor público, ele perderia o cargo? É o início para a perda, sim, é uma possibilidade. Se for constatado que é uma improbidade administrativa, uma das punições, inclusive a perda do cargo. Agora, tudo isso vai ser analisado no Ministério Público competente. No caso do Ministério Público do Trabalho, analisaremos sempre no âmbito trabalhista. Agora, as outras investigações, tanto tem o Ministério Público Eleitoral, tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, cada um no seu ramo. O que importa é que saber que essa prática, que é muito comum na época do coronelismo, que não existe mais, ela tem que ser combatida, ela tem que ser evitada e tem que ser muito conscientizada a população de que ela existe. Não será nenhuma novidade se o número aumentar, mas a gente busca que com essas campanhas ele possa diminuir. Muito obrigada, doutor José de Lima, pela participação. Obrigado. Bia, retorno com você no estúdio. Obrigada, Helena. Muito obrigada, procurador, pela sua presença. Um assunto tão importante, né, que a gente possa ter uma consciência maior sobre isso. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver.
campanha do Instituto Metrópole Digital para manejo de lixo eletrônico e o espetáculo teatral Nós, que está em turnê nacional e passa por alguns municípios potiguares essa semana. Não saia daí, o TVU Notícias volta já! Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um grupo de 6 pesquisadores da UFRN que constataram uma mudança no Morro do Careca, cartão postal de Natal, e do Rio Grande do Norte, que já era visível por alguns que passavam pela praia. O agronegócio no Rio Grande do Norte está crescendo rapidamente. Entre 2019 e 2024, o número de empresas no setor aumentou 76,35%, de 3.074 para 5.421, segundo o Sebrae-RN. Esse crescimento é impulsionado pela exportação, melhores condições climáticas, novas tecnologias e incentivos governamentais. A agricultura lidera com 640 empresas, seguida pela pesca e aquicultura. O estado é o 4º maior produtor de frutas do país, com destaque para melão, banana e cana-de-açúcar. A gente queria pedir desculpa, houve um pequeno erro técnico, que a gente exibiu uma outra matéria que não foi a que foi chamada, que foi a do Morro do Careca. Amanhã a gente exibe e a gente conta para vocês sobre esse estudo. Você tem computador quebrado, pilhas ou celular que não funciona e não sabe como descartar? O Parque Tecnológico Metrópole Digital está com uma campanha de coleta de lixo eletrônico no estacionamento do IMD. E o nosso repórter Rangel Pontes esteve lá e nos traz mais informações. É isso, a segunda edição da campanha Ecotrailer, que está aqui no Instituto Metrópole Digital, aqui na UFRN, que tem a estimativa de aumentar esse valor arrecadado de produtos, de materiais eletrônicos. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Técio Leite, que é coordenador dessa campanha. Bem-vindo ao Jornal TVU Notícias. Técio, essa campanha não visa somente arrecadar materiais eletrônicos, mas tem uma mensagem por trás, não é isso? Exatamente, Rangel. A nossa campanha tem o objetivo, de gerar conscientização ambiental em todo o nosso público, que vai desde os estudantes do Instituto Metrópole Digital até os empreendedores que fazem parte do Metrópole Parque. Então a gente tem a meta de alcançar um valor maior do material coletado. O ano passado a gente teve 838 quilos coletados e a nossa ideia é que esse ano a gente amplie e consiga arrecadar uma maior quantidade de lixo eletrônico possível. Aí quais são esses produtos que são aceitos aqui no Ecotrailer? Certo. O material que a gente está recolhendo nesse momento é impressora, mouse, celular, carregador, enfim, eletrodomésticos, todo material que tiver uma origem eletrônica pode ser descartado aqui. Nesse momento, eu ressalto que a gente não está recolhendo pilhas e baterias e lâmpadas, É apenas materiais eletrônicos mesmo. E qual a relevância de descartar esses produtos em pontos adequados? A importância é que a empresa trata o material, o lixo eletrônico, de uma maneira adequada e não descarta na natureza de uma forma que vai contaminar o nosso solo e contaminar o meio ambiente. E aí esse ponto serve como um primeiro ponto que dará seguimento a outros pontos também, Quais são os próximos destinos além desse primeiro descarte? Certo, a empresa responsável pela coleta faz o tratamento do material que é recolhido aqui e dá o destino adequado para todo tipo de material que é desmembrado, Um mouse, um teclado, ali tem diversas peças, que os componentes que fazem parte de um computador, por exemplo, e cada um vai para um destino diferente. A ação começou essa semana, Vai até que dia? Como é que as pessoas podem fazer para fazer esse descarte? A nossa ação começou ontem, vai estar disponível aqui no estacionamento do IMD até o dia 2 de setembro e após isso a gente segue com um ponto de coleta permanente que vai ficar aqui no Instituto Metrópole Digital. E aí como é que faz o descarte? As pessoas podem vir por si mesmas e descartam os materiais? O descarte do material é bem simples, é só chegar, abrir a porta do Ecotrailer e depositar o material. Não tem muita dificuldade, cada um pode vir aqui e deixar o que for de lixo eletrônico, E claro, no que couber dentro da porta. Caso tenha um material maior de lixo eletrônico, pode ser chamado o EcoZap da empresa que faz a coleta, que eles vão recolher na casa da pessoa que tenha o lixo eletrônico de grande porte. Qual seria, por exemplo, esse lixo de grande porte?
uma TV de 58 polegadas, ou sei lá, uma geladeira, enfim, esses materiais que são grandes e que não cabem aqui no nosso ecotrailer. Obrigado, Técio, pela sua participação. Então é isso, uma oportunidade de fazer o descarte correto e eu volto com você no estúdio. Pois é, uma ótima dica. Afinal, todos nós temos lixo eletrônico em casa, né? Então a gente já fica de olho. O Rio Grande do Norte recebe no mês de agosto o espetáculo Nós. Peça produzida e criada pelo Núcleo Paulista Barração Cultural. No RN, 3 cidades vão receber as apresentações. E o repórter Abner Lima traz as informações. O espetáculo teve estreia em 2019 e desde então vem atraindo o público em diversas cidades do país. A história aborda a jornada de uma menina chamada Mel, que parte em uma aventura de muito autoconhecimento e diversão. As exibições do espetáculo vão contar com acessibilidade para pessoas com deficiência e baixa mobilidade. Os atores da companhia fizeram um convite muito especial. Vamos conferir. Olá, pessoal do Rio Grande do Norte. Nós somos a Barracão Cultural e estamos aqui para convidar vocês para a circulação do nosso espetáculo Nós. Começaremos por Apodi, no dia 22 de agosto, às 19 horas, na sede social da comunidade do Córrego. Esperamos vocês lá. E no dia 23 de agosto, nós estaremos em Mossoró, às 19 horas, em frente à sede do grupo Pessoal do Tarará. E no dia 25 de agosto estaremos em Natal, na Cidade da Criança. Abner Lima, para o TV1 Notícias. Dicas maravilhosas, né? E é isso, o TV1 Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Fique agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.